Bom, o que é importante então na continuidade aí para a gente pensar, né? Um outro fenômeno que é essencial da gente pensar e que está posto aí nas reflexões da Maria do Carmo de Carvalho é sobre o fenômeno da globalização. A globalização como um fenômeno socialmente forte, como um fenômeno político, econômico, cultural, social, de que conecta as relações do mundo. Isso a gente sabe. O que é globalização? Globalização é a conexão dos diversos espaços globais, dos diversos sentidos globais. Hoje tudo está conectado. Vejamos a questão, por exemplo, do coronavírus, né? Teve a sua gênese da situação de saúde lá na China e hoje chegou às partes mais recôncavas do mundo. Estamos aqui do outro lado do mundo enfrentando essa situação, né? Então, tudo está conectado. A gente tem uma conexão forte, né? A economia tem uma conexão forte. A Bolsa de Nova York quebrou, a Bolsa de Nova York deu baixa. Tem repercussões aqui em São Paulo. Então, e além dessa questão sanitária, econômica, política, o que o Trump, por exemplo, nos Estados Unidos fala, tem repercussão, por exemplo, na Rússia, do outro lado do mundo, ou na China. Nos últimos tempos aí a gente viu pelos telejornais, pelo acompanhamento da geopolítica, que China e Estados Unidos estavam numa tensão grande aí sobre seus mercados, né? Isso tem um impacto grandioso no globo terrestre, tem um impacto grandioso em todas as nações do mundo. Então, quando a gente está pensando em globalização, é um conceito para dizer que o mundo hoje está conectado, que o mundo está intimamente conectado. Embora a gente viva em países com culturas, né, com pontos históricos, com referências históricas e várias determinantes e mediações muito particulares, a gente também tem relações muito conexas, muito amplas com uma rede global, com um sentido mais global das coisas, né? Então, o que acontece aqui no Brasil tem repercussão também em outros países. Vejamos, o, o Carlos Bolsonaro, que ele é um... Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, desculpe. Eduardo Bolsonaro, ele é um deputado, né? Ele falou da China, né? Falou que a China era o problema do coronavírus estava na China, né? A China era um problema que os chineses estavam por trás de tudo isso. Vejamos, a situação da nossa economia, das nossas culturas, das nossas relações são tão globalizadas que imediatamente o chanceler, né, chinês, né, um embaixador chinês, pediu retratação do governo brasileiro em relação a isso, porque é uma inverdade o que o deputado coloca e também coloca em conflito os dois países. Vejamos que o traço ele é global. Tem um filósofo, né, um pensador aí da sociologia, que pensou muito em sociologia urbana, chama-se Henri Lefebvre, né? É um francês e ele tem um texto, um livro chamado Direito à Cidade, né? Não coloquei nas referências apenas para a gente ilustrar. Ele diz que nas cidades, né, nos territórios, a gente tem uma conexão íntima entre o global e o local. Tudo que acontece a nível global tem repercussões no nível local. Então há uma íntima relação entre o local e o global. Há uma mediação, um fluxo, uma transmissão de informações, de relações, de demandas, de poder entre o global e o local. Todo local tem íntima relação com o global, né? E o global compõe-se também de mediações a nível local, né? Então, quando eu estou dizendo para vocês o fenômeno da globalização, e aí a Carminha está destacando isso como um ponto importante para se pensar gestão, eu queria trazer isso para vocês, que não dá para se pensar gestão, os contextos mais amplos da sociedade, né, as determinações econômicas, políticas, sociais, culturais, sem pensar os atores, as redes sociais ativos que a gente tem, como ela disse anteriormente, e o fenômeno da globalização. O fenômeno da globalização não apenas como um conceito teórico, mas como um dado real, como algo que está intimamente relacionado às nossas vidas. Por exemplo, esse óculos, a gente, um óculos, estou usando um óculos aqui para poder enxergar melhor e tal. A armação desse óculos, ela foi feita em algum outro país, ela pode ter sido feita em algum outro país. Salvo engano, ela foi feita na China, né? Essa camisa que eu estou usando, a produção dela é na Índia,
Né? Não é porque eu sou internacional, comprei coisa fora. Não, estou falando de uma coisa popular, de uma coisa básica que todos nós temos. Então, da caneta que a gente usa, o pendrive que a gente coloca no computador, né? O relógio, o acessório que a gente tem, um anel, uma pulseira. Veja, é produzido muitas vezes em outro país. É produzido muitas vezes em outras nações. A globalização econômica faz com que chegue até nós, né? Que a gente possa utilizar isso. Então, o conceito da globalização, muito além de um conceito teórico, ele é algo que está relacionado intimamente a um processo real, um processo que está intimamente ligado às nossas vidas. Se a gente for caçar na nossa bolsinha de lápis, a gente vai ver que uma das nossas canetas, borracha, grafite, foi feita em alguma outra parte do globo, né? O que a gente veste também, muitas vezes foi produzido em outro país, foi produzido em outros lugares. Então a globalização é um fenômeno essencialmente importante para a gente pensar o âmbito da gestão, né? Então ela está relacionada ao âmbito econômico, ao âmbito político, ao âmbito das informações. Vejamos, se a gente pega os principais notícias no mundo, os diferentes jornais que compõem um jornal chinês, um jornal americano, um jornal italiano, um jornal na Nicarágua, as notícias, elas são as mesmas, elas estão conectadas do mesmo modo, né? A gente tem uma conexão muito rápida das informações que nos vêm. O que acontece, se há um atentado do outro lado do mundo, ou se há um acontecimento do outro lado do mundo, imediatamente a gente fica sabendo em questões de minutos depois, né? Muito diferente de alguns anos atrás, que essa tecnologia de informação era restrita, menos desenvolvida, obsoleta, né? Então hoje a gente tem um circuito informacional dado por esse processo de globalização importante. Veja, eu posso falar com qualquer pessoa que esteja no outro lado do mundo, na Oceania, por exemplo, utilizando uma ferramenta de comunicação como o WhatsApp, como videochamada, né, como o Twitter. A gente pode se comunicar. Antes não, demorava-se um tempão, você tinha que ligar, o telefone era uma coisa cara, custava muito caro uma ligação internacional. Né? Ou você escrevia uma carta e demorava meses. Eu recebi recentemente um cartão de uma amiga minha que foi morar no Japão. Ela mandou o cartão na época do Natal. Chegou em fevereiro a carta aqui. Né? Uma carta, ela quis escrever a carta, mas ela podia ter mandado por e-mail? Podia, mas ela quis fazer de um modo muito mais pessoalista, escrevendo por carta. Bonito, chegou, mas demorou. A gente, se fosse uma questão de urgência, ela poderia ter escrito, mandado uma mensagem telefônica, mandado um e-mail. Vejamos, a comunicação hoje é muito mais veloz, né? A globalização é um fenômeno veloz, né? Então, eu quero destacar isso para vocês, né? Tem um cara que eu já vivo falando dele para vocês, que eu acho que ele é uma puta de uma referência pra gente poder pensar sobre as coisas, pensar sobre o mundo, que é o Milton Santos. Ó, o livro aqui tá com uma capa dele, né? O Milton Santos é um geógrafo brasileiro, né? Um homem inteligentíssimo, doutor honoris causa, ou seja, foi nomeado doutor por várias universidades do mundo, tem muita coisa produzida, né, no Brasil, e é importante que vocês vejam. Eu vou colocar um texto de uma página dele, desse livro aqui, que chama-se O País Distorcido, né? E ele tem um texto aqui que ele fala sobre a globalização, né? Que é por uma globalização mais humana, né? É de uma folha, tá vendo? Eu vou colocar lá no portal para vocês darem uma olhada com apoio, como texto complementar. O Milton Santos, ele vai dizer pra gente, olha, a globalização é um estágio supremo da internacionalização, ou seja, um processo de conexão das diversas nações do mundo, um processo de intercâmbio entre os países, né? O mundo inteiro torna-se envolvido todo tipo de troca, né? Técnica, comercial, financeira, cultural. Todo o planeta é praticamente coberto por um único sistema técnico, né? Tornado indispensável à produção e ao intercâmbio e ao fundamento do consumo em suas novas formas. O que o Milton está dizendo aí? Que o mundo inteiro hoje está tomado por uma malha de produção, por uma malha de comunicação, por uma malha de interconexão. Tudo o que acontece, aquilo que eu falei anteriormente, o que acontece no nível local tem repercussão no nível global. Aquilo que acontece no nível global tem repercussão no nível local. Tanto é, a gente pensava que essa história do coronavírus ia tardar a chegar, ou não ia chegar no estado brasileiro, às cidades brasileiras. Vejamos, hoje a gente já tem mais de 8 mil mortos em relação à doença do Covid-19.
né? Então, um traço que é global acaba repercutindo no local. Isso Milton trouxe muito bem. E ele traz uma crítica à globalização também. Ele diz que tudo se globaliza, né? A globalização muitas vezes é vista como um fenômeno muito positivo. Claro que é. Tem desenvolvimento telecomunicacional, importante de comunicação, mas também tem falhas, também tem fraturas importantes da gente refletir. Uma delas é que a gente pode ter, por exemplo, o iPhone chega em qualquer lugar, em qualquer favela, em qualquer comunidade. Um telefone e smartphone chega em qualquer lugar do mundo, né? Do mais rico ao mais pobre. Talvez o último iPhone, a população ainda mais pobre não conseguiu acessar, mas ela já tem os outros, né? Já tem a tecnologia iPhone com ela, né? Só que porque se o iPhone chega em qualquer favela, entra em qualquer favela, em qualquer barraco, ou em qualquer lugar no planeta, por que os direitos, as condições humanas justas, né? A cidadania não chega nos recôncavos dos lugares? Então, o Milton Santos ele faz uma crítica muito interessante da gente pensar. Que globalização é essa que globaliza economias, que globaliza produtos, que globaliza comunicação, mas não globaliza cidadania, não globaliza direitos, não globaliza respeito às pessoas. Então, isso é muito importante da gente pensar. Ele vai dizer que talvez a gente tenha uma globalização chamada de perversa, uma globalização chamada de... a gente vê a globalização como fábula, como um grande acontecimento socio-histórico, telecomunicacional, que mudou os traços da nossa vida, e mudou, mas também ela é uma globalização perversa, uma globalização que muitas vezes está atrelada à reprodução das explorações, do controle, daquelas finalidades do capitalismo que a gente falou anteriormente, daquilo que está relacionado ao capital, né? Então, vejamos, a globalização totalitária, uma globalização que ele chama de totalitária. A economia hoje, o que acontece em qualquer outro país, né, tem repercussão aqui. O preço do petróleo internacional tem repercussão aqui, né? É uma globalização totalitária, porque ela vai ditando o que vai acontecendo nos lugares. Ela não respeita muitas vezes as culturas. E ela capilariza bens de consumo, mas ela não capilariza os direitos sociais, não capilariza a possibilidade de vida social dos lugares, né? De respeito às comunidades, de respeito à vida, né? Vejamos, o vírus se propagou pelo mundo, né? Porém, a gente não tem uma possibilidade ainda de cura, né? Mas os equipamentos para manter as vidas não estão chegando nos lugares mais pobres. Quando a gente diz, por exemplo, que a cidade de São Paulo fez abrigos de hospitais de campanha no Anhembi, lá no estádio do Pacaembu, vão atender a população? Vai atender a população, sem dúvida alguma, do Sistema Único de Saúde. Mas por que não é feito em favelas? Por que não está em Sapopemba? Por que não está nas áreas em Heliópolis? Por que o Estado ainda não fez hospitais de campanhas em outros lugares? Chega o celular, chega as fontes da economia, o Uber, a uberização da vida, mas não chega o direito à cidadania? Isso é um ponto muito importante da gente refletir. E é isso que o Milton está destacando para a gente, está trazendo para a gente. Será que a gente não vive uma ilusão de um mundo sem fronteiras, mas ao mesmo tempo essa não é também uma globalização que traz fraturas sociais, que traz exploração, que amplia e globaliza a exploração, a dominação dos sujeitos sociais? Isso é um dado interessante da gente pensar, né? Eu queria então, finalizando essa parte aqui com vocês, trazendo exatamente isso, que a gente tem então um processo, na gestão tem que estar atento aos contornos mais amplos do sistema capitalista, aos atores e às redes que estão envolvidas em cada cenário de gestão e destacar esse processo de globalização, né? Então a globalização como um fenômeno positivo do desenvolvimento humano, mas que também opera um desenvolvimento perverso, um desenvolvimento desigual e combinado no caso do nosso país, né? Uma globalização perversa, desigual, né? Então esses são alguns pontos para a gente pensar hoje gestão social, tá bom, pessoal? A gente volta a conversar depois. Um abraço, tchau, tchau.